Percepções estéticas da comunicação contemporânea. Este foi o tema de entrevista das Sessões do Imaginário com o Vincenzo Valentino Suscar, professor e pesquisador. A primeira pergunta. Suscar, em sua opinião, a retroalimentação ou o modelo dialógico que o senhor utiliza pode ser atestado pela tribalização de nossa sociedade e seus efeitos? Oui, tout à fait. Je vois tout à fait. Com efeito, nessa dinâmica, o campo societal e social dos objetos vive em um processo de vai e vem. É cada vez menos a técnica, o sistema dos objetos que se impõe. Ao homem, é o humano que o recebe, o absorve, o digere e que depois o transforma em outra coisa. Há uma contribuição contínua que nos transforma em uma coisa, depois nos retransforma em outra coisa e assim por diante. Podemos imaginar que somos criaturas do produto que nós criamos. Les créatures des produits que nous avons créés. As manifestações que ocorreram em 2013 no Brasil, bem como os movimentos populares que surgiram antes ao redor do mundo, como a Primavera Árabe, são exemplos de emoção pública? O senhor pode falar um pouco sobre esse conceito? Oui, c'est tout à fait des exemples d'ailleurs viral. Sim, com certeza são exemplos de movimento viral que se difunde por contaminação de emoção pública. Se pode dizer que são sujeitos técnicos societais que não são mais guiados pela razão. Não é mais a razão que rege o sentimento, mas sim a sensibilidade que começa a pensar através da emoção, da paixão, dos sentimentos, do onírico. Se bem que nós vemos os sujeitos desses eventos criando uma efervescência festiva e também que vive do instante. São manifestações que revelam uma forma de desacordo entre a maneira que, no Brasil, por exemplo, vive a população e o quadro social proposto pela instituição. Como não havia acordo entre os dois, a emoção pública explodiu para fazer surgir essa maneira de ser, para restabelecer, remodelar o território à sua imagem. Et pour rétablir, refaçonner le territoire selon son image. Por que o senhor crê que esse estado de erotismo generalizado pode ser, ao mesmo tempo, a conexão e a morte do sujeito? Parce que dans ces rapports, Porque nesse relatório de interdependência e compenetração, a palavra compenetração me parece pertinente, o sujeito, se aproveitar do outro, vai, de alguma maneira, encontrar o prazer de estar com o outro, de estar sob o olhar do outro. Essa relação tem algo da ordem do toque, do erotismo. Isso faz com que o indivíduo saia de seu estado de separação e dissonância. A morte é, de fato, o momento em que o indivíduo, segundo as palavras de Georges Bataille, descobre a continuidade através do outro. Isso porque, a partir desse momento, o indivíduo não existe mais, senão através do outro. Além disso, em relação às redes numéricas, à vida tecnológica contemporânea, essa morte é também a morte do humanismo. E em meio a essa compenetração do sujeito com a técnica, há também o coração. E de repente, se agita o coração do sujeito que morre. il y a aussi l'abandon du vieux corps. Et souvent, il s'agit du corps de l'individu qui meurt, comme dans le film Avatar. Se da orgia ou conexão coletiva se produz a morte do sujeito, isso não seria o retorno ou um sincretismo com o individualismo? Non, non, je vois pas. Je ne vois pas, parce que justement... Não, acho que não, porque a morte do sujeito é a crise do individualismo. Podemos dizer que nessa forma de orgia eletrônica, sensual e baseada na imaginação, pois as coisas são relativas umas às outras, os indivíduos não são mais separados, autônomos, fragmentados e nem mesmo humanos. A modernidade foi baseada nessa figura e foi também violada para que essa figura ressuscitasse. Por isso, acredito que a vida contemporânea vê o indivíduo cada vez com mais homenagens. Nós estamos mais sozinhos, mas jamais estamos sozinhos. Evidentemente que mesmo antes não estávamos sozinhos, mas hoje estamos mais. On n'était jamais seul, même avant. Mais aujourd'hui, on l'est moins encore. O senhor fala de uma catástrofe da modernidade. Nesse sentido, como o senhor vê o papel do mito que retorna atualmente?
Seria uma simples forma de idolatria ligada à questão da visualidade ou seria uma maneira de captar um lugar simbólico? Bon, je vois que le retour du symbolique, d'ailleurs ça aussi n'était pas disparu, hein. Le retour d'une autre forme symbolique. Bom, eu acredito que o retorno de outra forma simbólica é mais uma continuação da história ou mesmo depois da história. Podemos dizer que nos identificaremos cada vez mais com o mito, o sonho que nos permite estar lá. É um contexto de pós-materialismo e, nesse sentido, a vida material é mais e mais realizada segundo a imagem da vida material. É algo mais evidente na vida eletrônica e o retorno do simbólico está lá para provar. Mesmo se precisássemos especificar, ocorre um simbolismo lúdico, oníricos, sentimental e sensível, antes de um simbolismo vertical, universal e racional. Ludique, onirique et sentimental et sensible, non, plutôt que d'un symbolisme vertical, universel, rationnel. Como o senhor compreende o sucesso do Fantástico atualmente por meio de sites e filmes? Como o senhor relaciona esse sucesso com a modernidade? Bon, je vois que le retour du fantastique, c'est justement le succès du fantastique, les séries télévisuelles le témoignent très bien. Eu creio que o retorno do Fantástico mostra a que ponto aquilo que ficava limitado à ficção e era marginal à vida coletiva, o fantástico sonho que acontece durante a noite, como um parêntese da vida cotidiana, é cada vez mais a base da vida material. Nós somos feitos da mesma base que os nossos sonhos. Podemos, pouco a pouco, compartilhar nossos sonhos, pois são coisas que nos estruturam. Nós sempre sonhamos e, hoje, nossos sonhos podem ser feitos com o outro. Sonhamos durante a noite e o sonho prossegue em nossa vida cotidiana. Acho que as séries mostram isso bem. As séries mostram, ao mesmo tempo, um fantástico maravilhoso, extraordinário, bizarro e também banal, ordinário e cotidiano. Veja que nessa figura de sucesso televisual, o ordinário e o extraordinário, o fantástico e o banal se encontram. Voyez avec attention quelle figure triomphe des séries télévisuelles, vous allez voir l'ordinaire, l'extraordinaire, le fantastique et le banal ensemble. Como o senhor compreende as redes sociais da internet neste momento de visualidade em que vivemos, de relações mediatizadas pelas imagens? Justement, la circulation des images rendue possible par les réseaux sociaux. Justamente a circulação das imagens proporcionada pelas redes sociais multiplica o mundo possível e recria nossa experiência a partir de imagens que vêm uma parte da fantasia e outra da própria experiência. Na verdade, nós deslocamos o céu de hoje em dia. Posso dizer que o céu dos meus contatos neste momento é o mesmo que o meu, está lá também, estrutura as nossas ações. Além disso, a imagem puramente produzida pela fantasia é uma imagem habitada. Antes falamos sobre idolatria. Eu penso que é uma idolatria, como Michel Maffesoli diz, e é exatamente o contrário do que dizia a modernidade, banindo a imagem, como o iconoclasmo. Ao contrário, é uma celebração contínua da imagem que percebemos cada vez mais pagã, festiva, politeísta e relativista. Isso é importante, pois a imagem sagrada, protegida pelo iconoclasmo, é monoteísta e universalista, enquanto a imagem que circula hoje é politeísta, relativista e pagã. Alors que l'image qui circule aujourd'hui dans la vie électronique est polythéiste, est relativiste, elle est païenne. O senhor pensa que a religião é algo que vai diminuir ao longo do tempo? Bon, la religion, non. La religion traditionnelle, alors disons que moi je vois une crise généralisée de l'universalisme. Não. A religião tradicional está em crise, ao do universalismo e do monoteísmo. Há uma multiplicação do politeísmo e cada vez mais o desenvolvimento de igrejas que respondem às situações tribais momentâneas ligadas à situação. Eu acredito que a igreja, como estrutura burocrática, transcendente, piramidal, universalista, vai passar por uma crise e as formas de tribos fundamentalistas, tribos místicas e New Age vão proliferar. De tribos místicas, de New Age, vão proliferar. O senhor disse que a modernidade é a conclusão da desanimalização do sujeito e que atualmente há um retorno dessa animalização pela emoção. O senhor pensa que é impossível separar o homem de seu animal interior? Je pense qu'il est impossible. On a essayé.
Sim, acho impossível. Nós tentamos e fizemos muito esforço para separar, e esse esforço nos levou a formas de exacerbação da animalidade, como a guerra. Hoje, nos encontramos em meio à sensibilidade, sentimentos, animalidade, que são, de toda forma, orgânicos, que nos ligam de toda maneira ao instante. Qui est en quelque sorte organique, qui nous met au centre de la scène l'instant. Esta entrevista com o professor e pesquisador Vincenzo Valentino Susca foi realizada por Fernanda Lopes de Freitas, Isabela Smith-Sander e Karina Weber, com locução e edição de Ciro Goetz, especial para Sessões do Imaginário.